oportunidade de conhecer a história do Omets Group, cuja marca mais conhecida é a WiseUp. Trata-se de um caso exemplar de uma companhia brasileira que, por meio de um modelo de gestão diferenciado, tem crescido e aparecido. E agora, com planos de expandir seus tentáculos para o mundo. Esse caso será apresentado por Flávio Augusto, presidente e fundador do grupo, e terá a mediação de Bob Wollheim, que vai agregar valor por meio de sua visão e experiência como empreendedor. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade de conhecer mais uma grande realização brasileira. Muito bem, muito prazer. Meu nome é Flávio Augusto, eu sou o presidente do Omets Group. Quero dar as boas-vindas a vocês aqui a esse bate-papo. Eu me sinto bastante honrado em estar aqui, pelo interesse de vocês, pela nossa companhia, por nossa história. E meu objetivo aqui no dia de hoje é compartilhar um pouco dessa história, um pouco de nossa visão que gerou os resultados que a gente vem colhendo ao longo dos últimos 15 anos. Eu quero fazer isso de forma bem objetiva, porque eu sei que a missão desse espaço aqui é compartilhar ideias de maneira a apresentar práticas que fizeram diferença, que geraram resultados, provavelmente que possam ser utilizadas ou servir de inspiração para a prática dos senhores que aqui estão presentes. Ok? Então, antes de mais nada, eu queria dizer aqui como é que vai ser o índice desse nosso bate-papo. Vai ser de forma bem objetiva, porque eu quero apresentar inicialmente o que é o Omets Group hoje e amanhã em números. Depois eu volto um pouco no tempo para falar de como começou. Os highlights são os 3 pontos que eu selecionei, que eu considero que foram pontos fundamentais, que foram pontos super determinantes em nossa trajetória para gerar os resultados que nós atingimos nesse tempo. E o espaço que eu quero privilegiar bastante, que é o espaço reservado para perguntas. Esse é o espaço que eu gostaria de realmente privilegiar bastante para a gente poder aqui trocar ideias e poder conversar sobre as dúvidas ou questões que vocês tenham por perguntar. Eu prometo que respondo 99,9%, porque pode ser que apareçam perguntas muito estratégicas, mas eu tenho certeza que 99,9% das perguntas eu estarei aqui com muito prazer respondendo aos senhores. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, é muito importante que haja um entendimento do que nós somos hoje e qual é a nossa estrutura. O Omets Group, ele é um grupo, uma holding, focado em 2 segmentos básicos. O segmento de educação, especificamente ensino da língua inglesa, e no segmento de comunicação, com empresas na área de agências de publicidade e produtora de filmes. Não é? Basicamente, o Omets Group ele surgiu em 1995, com a sua principal marca, que é a WiseUp, que é uma escola de inglês focada para o público adulto. Dentro desse segmento, dentro do segmento de ensino de línguas, o Omets Group ele começou com a WiseUp, tendo um posicionamento muito bem definido para o público adulto. Isso, na época, era uma novidade, isso, na época, era uma coisa diferente, uma vez que ensino de língua inglesa sempre foi associado a ensino para crianças e para adolescentes. A ideia de voltar para a sala de aula nunca foi uma coisa bem vista para um adulto. A ideia de ir para uma sala de aula, até hoje, nunca foi e ainda não é algo bem palatável para esse público que tem família, emprego, trabalho, carreira, sonhos, projetos, ou seja, investir um tempo voltando para a sala de aula nunca é algo agradável para o público adulto. Só que nos últimos 20 anos, a realidade do mundo, a realidade do Brasil em especial, ela vem sofrendo várias transformações. Haja visto que o que se estudava antigamente na escola era o francês. Na verdade, alguém chegou a estudar francês aqui na escola? Algumas pessoas chegaram a estudar francês. Antes, inclusive, era o latim. Temos alguém que chegou a estudar latim na escola aqui? Opa, temos aqui as pessoas que estudaram latim. Então, começamos com o latim, depois o francês, e recentemente, coisa de 16 anos, 17 anos, o inglês foi introduzido nas salas de aula. Isso por um motivo óbvio. O inglês ele ganhou um papel importante, ele ganhou um papel fundamental no mundo corporativo. As empresas começaram a exigir inglês, a globalização, a expansão de empresas internacionais, aquisições, fusões de empresas internacionais no Brasil, começou a impor que a língua inglesa fosse falada como uma condição para alguém conseguir um emprego ou uma condição para alguém conseguir
uma posição nova dentro da empresa, dentro da companhia, ou até para uma oportunidade no exterior. Não é? Esse cenário estabeleceu que o inglês se tornou, aqui no Brasil, uma necessidade, e não apenas um luxo. Antigamente era um luxo, era uma coisa recomendável. Não é? Nos dias de hoje, o inglês se tornou algo fundamental, algo essencial. Dentro desse cenário, há 15 anos atrás, quando essa tendência começava a atuar com mais força dentro do mercado, nós posicionamos a nossa primeira marca, que é a Wise Up, para o ensino de inglês para adultos. Então, todas as nossas bandeiras, estão aí, as 5 bandeiras que nós atuamos no ensino de línguas, são posicionadas para o público adulto. Nós criamos, ao longo desse tempo, uma arquitetura de marcas. Essa arquitetura de marcas e serviços com formatos e modelos de negócios diferentes, com conteúdos diferentes e, principalmente, um foco de público diferente. A Wise Up muito mais posicionada para as classes A e B, pessoas entre 25 e 45 anos. Já a Lexco, um público um pouquinho mais jovem, de 20 a 35 anos, uma bandeira focada para as classes B e C, tem um preço diferenciado para poder atender as classes B e C. A Go-Getter é uma bandeira mais focada no mercado corporativo, para presidentes de companhias e diretores, pessoas que querem fazer aulas em company, ou seja, projetos corporativos, que é um nicho específico do ensino da língua inglesa. Wise for You, que é uma bandeira voltada para regiões remotas do Brasil. Nós temos aí pelo menos 35 a 40 milhões de habitantes do Brasil fora do eixo das grandes capitais, em cidades de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, cidades com uma total carência de qualquer coisa, uma total carência de qualquer serviço ou produto de qualidade, e essa bandeira atende hoje mais de 200 pontos em cidades remotas através do ensino à distância via satélite. Então, é uma bandeira que trabalha com ensino telepresencial via satélite. E a YouMove, a bandeira recém-criada dentro da nossa empresa há 1 ano, que é voltada para a classe C. 18 a 45 anos, voltada para a classe C. Ou seja, a nossa arquitetura de marcas... eu esqueci aqui de falar da Wise Up Offshore, que é um produto para ensino de inglês em embarcações e plataformas de petróleo. Nós temos hoje 45 plataformas de petróleo, onde o professor pega o helicóptero, vai, passa 15 dias, fica embarcado e dá aula dentro das plataformas de petróleo. A Wise Up conta aí com em torno de 300 escolas, a Lexco em torno de 40 escolas, a Go-Getter, um mercado de nicho com 8 escolas, Wise for You, em torno de 200 escolas, e a YouMove, 110 escolas. Não é? Então, essa é a arquitetura de marca que visa atender o público adulto, porém, em diversos posicionamentos socioeconômicos. Então, desde um presidente até uma pessoa numa função mais básica, que deseja crescer profissionalmente, que deseja ascender profissionalmente, pode ter acesso ao ensino da língua inglesa através dessas bandeiras. Eu vou deixar para falar da parte de comunicação um pouquinho mais no final. Eu quero falar um pouco agora sobre os números que nós temos alcançado hoje com essa estratégia e com essas bandeiras. Pode passar para o próximo, por favor. Pode ir adiante. Então, no total hoje, são 648 escolas, operando entre as que estão operando e as que estão em implantação no primeiro trimestre de 2011. São 648 escolas em todas aquelas bandeiras. Hoje nós temos uma matrícula realizada a cada 2 minutos. Essa é a média de uma nova matrícula realizada dentro do nosso grupo a cada 2 minutos. Enquanto a gente começou aqui a falar, pela estatística, algumas pessoas estão sendo matriculadas, não é? Haja visto que nós temos aí uma estratégia de matrícula o ano inteiro, diferente do modelo que hoje é utilizado em grande parte das escolas de inglês que temos aí disponível no mercado, que matriculam em março, em agosto. Há 15 anos, nós mudamos um pouco isso. O mercado, inclusive, está seguindo essa tendência e, durante 12 meses, nós matriculamos novos alunos na escola, o que faz isso um total hoje de mais de 120 mil alunos na rede, sendo uma nova franquia inaugurada a cada 2 dias e meio. A gente gosta de estatística, a gente gosta de número. Hoje, nossa estatística é uma nova franquia
inaugurada a cada 2 dias e meio, é esse o crescimento que tem sido experimentado. Faturamento previsto para 2010, sem impacto ainda desse crescimento, é de 130 milhões, e valor de mercado da companhia em torno de 500 milhões de dólares. Isso o que foi apurado agora recentemente nesse ano, né? Então, esses são os números do presente. Quando eu falo ali 130 milhões de faturamento, apenas lembrando que eu não estou aqui incluindo franquias, incluindo faturamento de franquias, faturamento dos produtos que são vendidos na escola, e sim o faturamento da matriz, daquilo que é recebido, que são royalties e materiais didáticos que são vendidos em toda a rede. Isso não inclui franquia, tá? Pode ir adiante, por favor? Bom, nós temos aí para o futuro, que é o que eu quero começar a falar um pouquinho com vocês, para que vocês se situem. Eu estou falando muito rápido, gente? Eu estou, assim, procurando ser objetivo para a gente ter mais tempo de conversar. Eu não queria que fosse apenas um monólogo, né? Então, se alguém achar que está muito rápido, me dá uma baixadinha que eu baixo um pouco a frequência. Muito bem. Nós temos aí para o futuro elementos fomentadores do nosso segmento. Esses elementos que eu selecionei estão aqui. Aquecimento da economia brasileira, nós somos testemunhas oculares do que o nosso mercado interno tem se desenvolvido, do que ele tem crescido, do crescimento das empresas, da queda do desemprego e o que isso pode representar para o nosso segmento. Porque o nosso segmento ele diz respeito a pessoas que querem aproveitar oportunidades profissionais, pessoas que querem crescer, querem ter acesso a mais conteúdos, pessoas que querem, enfim, ter o seu lugar ao sol nesse ambiente de prosperidade. E isso é um ambiente altamente fomentador para o nosso setor, para o nosso segmento, porque aprender inglês ele está intimamente, diretamente ligado a todos esses movimentos de avanço da economia que nós temos tido no nosso mercado interno, que inclusive gerou um bônus demográfico, não é? Se você for observar a nossa pirâmide, acabou de sair agora o censo 2010, se observar a nossa pirâmide socioeconômica do Brasil, ela apresenta uma base um pouco menor e no seu meio um pouco mais arredondada, ou seja, isso significa um número maior de população ativa, um número maior de pessoas trabalhando, ganhando dinheiro, consumindo e aspirando, desejando, projetando. O inglês está intimamente ligado a isso. Sem contar com os mais de 30 milhões de pessoas que ascenderam para a classe C nesses últimos 8 anos. Esses mais de 30 milhões de pessoas que ascenderam para a classe C formam um novo mercado consumidor, formam uma nova perspectiva de crescimento para as pessoas que querem e precisam aprender inglês para dar continuidade nesse crescimento.